com este novo vídeo eu irei dar sequência à apresentação sobre a ética de Alasdair MacIntyre e focarei a minha atenção sobretudo na apresentação e na análise das teses por ele desenvolvidas no seu famoso livro After Virtue. No final do livro After Virtue, MacIntyre coloca Aristóteles e Nietzsche a dialogar, dando a crer que o fracasso do projeto iluminista deixou apenas duas alternativas: ou a vitória do irracionalismo nihilista de Friedrich Nietzsche, ou um regresso a um Aristóteles vivificado e complementado por Tomás de Aquino. Essas são as duas grandes tradições que MacIntyre acentua e apresenta como as mais viáveis para ultrapassarmos o impasse ético contemporâneo. Nietzsche é apresentado como o último antagonista da tradição aristotélica. O desprezo com que Nietzsche trata Aristóteles nas raras alusões que lhe faz nas suas obras é bem a prova do reconhecimento de que o filósofo grego, mais propriamente macedónico, for elevado à categoria do principal adversário de Nietzsche. Esse antagonismo é a tradução da oposição entre o individualismo, por um lado, numa das suas várias versões, e a tradição aristotélica em qualquer das suas versões, mas sobretudo na versão de Tomás de Aquino, uma versão comunitarista soft, suave e bastante realista e pragmática. No fundo, MacIntyre propõe apenas uma alternativa séria ao nihilismo nietzschiano, e essa alternativa dá pelo nome de neotomismo. A obra filosófica de Alasdair MacIntyre pretende constituir-se como um importante contributo para a criação dessa alternativa neotomista. Ouçamos MacIntyre. A minha própria conclusão é muito clara. É que, por um lado, apesar de 3 séculos de filosofia moral e de um século de sociologia, nós ainda não temos uma afirmação racionalmente defensável e coerente de um ponto de vista individualista liberal. E que, por outro lado, a tradição aristotélica pode ser reafirmada de uma forma que restaure a inteligibilidade e a racionalidade do nosso envolvimento moral. O livro After Virtue termina com uma visão algo pessimista da condição ética do homem contemporâneo. Ao contrário do que aconteceu com a queda do Império Romano, em que a invasão bárbara se deu a partir do exterior, as sociedades contemporâneas do Ocidente estão já, sem o saberem, a ser comandadas por novos bárbaros que surgiram a partir do centro do Império e tomaram conta do seu destino sem que nós tomássemos consciência disso. Esta é uma das teses desenvolvidas por MacIntyre no seu livro After Virtue. É esse paradoxo que torna a nossa condição absurda. O pessimismo desta afirmação é aliviado pela proposta ética de MacIntyre, que vê no regresso a Aristóteles uma solução possível e um instrumento de salvação. Esta proposta passa pelo reconhecimento da necessidade de nos voltarmos a ligar à comunidade, com fortes laços de pertença e uma forte identidade cultural. No livro Dependent Rational Animals, Why Human Beings Need the Virtues, MacIntyre estabelece a diferença entre a razão prática dependente e a razão prática independente. A razão prática dependente é comum aos homens e aos animais inteligentes não humanos, como o chimpanzé, o cão ou o golfinho. A segunda, ou seja, a razão prática independente, é apanágio apenas dos humanos. A passagem da razão prática dependente à razão prática independente faz-se lentamente durante a infância e a adolescência, graças à experiência acumulada, à aprendizagem, ao contacto e ao exemplo com os mais velhos, dos mais velhos, e à transmissão da herança cultural. O que uma criança que está a fazer a transição no exercício da inteligência animal, na infância, para o exercício da razão prática independente, tem de realizar é uma transformação do seu esquema motivacional para que as razões externas também se tornem internas. Quais são as qualidades que uma criança deve desenvolver, primeiro para redirecionar e transformar os seus desejos e, subsequentemente, para os dirigir consistentemente em direção aos bens dos diferentes estádios da sua vida? São as virtudes intelectuais e morais que lhe permitem fazer isso. É porque a não aquisição dessas virtudes torna impossível a realização dessa transição que as virtudes têm uma importante função e um lugar ímpar na condição humana. O longo processo de transição da razão prática dependente para a razão prática independente exige que a criança desenvolva competências de julgamento autónomo, mas que para isso seja possível é necessário que ela primeiro crie e fortaleça os laços com uma determinada comunidade e uma determinada tradição cultural.
Os pais e os professores são os primeiros responsáveis desse processo. Para que a criança se transforme num adulto independente, tem durante muito tempo de manter as dependências físicas, intelectuais, afetivas e morais com os progenitores e com os professores. Se os progenitores e os professores não forem capazes de aplicar as virtudes e de fazer a defesa de uma tradição cultural, obviamente que a criança vai ter muito mais dificuldades em passar para esse novo estado, essa nova fase de pensamento moral independente. A presença e a orientação continuada dos pais e dos professores capazes de aplicarem as virtudes é o primeiro passo para que a criança possa tornar-se um agente moral independente. Aquilo que a criança teve de aprender para se tornar educada é ser capaz de controlar os seus desejos e perguntar se este ou aquele desejo particular é um dos que é melhor satisfazer aqui e agora, e assim a criança mover-se para além do seu estado animal inicial, de ter razões para agir desta maneira, em vez daquela, para um estado humano específico de ser capaz de avaliar aquelas razões, revê-las ou abandoná-las e substituí-las por outras. Alasdair MacIntyre defende que uma das distinções entre a razão prática independente do homem, ou dos humanos, e a razão prática dependente da criança, ou do golfinho, ou do gorila, é que os humanos são capazes de avaliar as suas razões, julgar os atos passados e corrigir situações e ações. O que é, no fundo, a razão prática independente? É a capacidade e a clarividência para avaliar as razões que os outros avançam para justificar uma determinada ação e também as razões que nós damos para justificar as nossas ações. Os humanos são os únicos animais capazes de o fazerem. Quais são as capacidades exigidas ao agente moral autónomo capaz de exercer a razão prática independente? Desde logo tem de possuir em algum grau as virtudes intelectuais e morais. Só dessa forma será capaz de se distanciar dos seus desejos imediatos e imaginar com realismo futuras alternativas. O paradoxo de tudo isto é que a aquisição das virtudes intelectuais e morais que nos podem tornar agentes morais autónomos exige o contacto prolongado e a orientação segura da nossa família, dos nossos professores e de outras figuras da nossa comunidade de quem nós dependemos afetivamente, emocionalmente, culturalmente e intelectualmente durante grande parte da nossa vida. Ou seja, para nos tornarmos julgadores autónomos, capazes do exercício da razão prática independente, precisamos de estabelecer desde o nascimento até a idade adulta laços profundos de dependência cultural e comunitária. Precisamos, no fundo, de ter acesso e de usufruir das nossas raízes culturais. E mesmo quando atingimos essa fase, portanto, da razão prática independente, continuamos sempre a depender dos outros até ao fim das nossas vidas, para nos apoiarmos no processo de julgamento ético, de deliberação e de escolha moral. Na verdade, nunca chegamos a ser totalmente agentes morais autónomos, ao contrário do que pensava Kant.